Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Que tremendo esse lugar. Glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa. Grande Que Deus. poder de Deus. E o monte, hein, pastor? Glória a Jesus. Meu Deus. 5 pessoas? 5. 6? Sim. Eita! Olha aí. 7, 8. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas foi tão grandioso aquele lugar, pastora. Meu Deus. Tremeu. As árvores ali tremeu da presença de Deus. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Atos 2. Eita Deus. Aleluias. Vamos compartilhar a palavra do Senhor em Atos 2, 39. Aleluias. Atos 2, 39. Diz assim a palavra do Senhor. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão de longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluias. Os irmãos podem se assentar. Todos conhecem a história de Atos 2, que começa pela descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, e vai caminhando, e chegando em Atos 2, 39, talvez todo aquele povo que se encheram do Espírito Santo, e também aquele povo que criticaram o Espírito Santo, estivesse esperando aquele homem, Pedrão. Agora eu quero ver o que é que ele vai falar. Agora eu quero ver que palavras ele vai dizer. E Pedro, cheio de ousadia, se levantou e falou: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão de longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Pedro aqui ele estava falando de uma profecia. Uma profecia que o profeta Joel falara. Em Joel 2. Joel 2, se não me engano, 29. Ele fala 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluias. E nessa noite eu quero falar de um chamado. Aleluia. Ou de uma chamada na sua vida. Pedro, ele recebeu uma chamada do Senhor. Talvez aquele povo, presbítero Rogério, estivesse pensando assim: mas será que esse mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado, esse mesmo Pedro que certa vez andando com Jesus deu lugar à sua carne para que o espírito do inimigo usasse ele, dizendo: Senhor, não deixe
que isso aconteça? Você não precisa morrer. Será que esse mesmo Pedro que negou a Jesus, será que ele vai ser usado nesta noite? Ou nesse dia? E Pedro começou a falar. Isso diz respeito a todos aqueles que crerem. Isso diz respeito a todos aqueles que confiarem. Quando você recebe uma chamada, você se preocupa. E é natural que você se preocupe, porque não é fácil. Cumprir o propósito de Deus na terra não é fácil. Eu quero falar de três coisas que você vai pagar o preço, porque tem preço. Quando você recebe uma chamada para a obra de Deus, eu não estou falando para o seu dia natural, o seu dia a dia. Eu estou falando para a obra do Senhor, Diácono Wallace. Você paga preço. E o primeiro dos preços que você paga é o preço da injúria. Quando você sente arder o seu coração e você já sente que você não é mais o mesmo, que você sente o desejo de fazer a obra do Senhor, que você sente a necessidade, que você começa a sentir algo diferente no seu coração e você começa a desarnar tudo isso dentro da casa do Senhor, na obra do Senhor, a primeira coisa que vai acontecer é as pessoas, algumas pessoas dizer: ele bitolou. Que negócio é esse? Ele só fala agora de Jesus? Só fala agora da obra de Deus? Ele não tem mais tempo para ninguém. Ele não tem mais tempo para nada. Ele não vai mais na minha casa. Ele não vai mais me visitar. Antes estava aqui todo dia. Mas agora ele só se preocupa com a obra. Agora ele se preocupa somente de ir para a igreja. As injúrias, pastor. Mas não se preocupe, meu irmão e minha irmã. Não se preocupe, quem te chamou foi Deus. Aleluia. Foi o Senhor que te chamou. E é Ele que vai te confortar. É Ele que vai te consolar. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai fazer com que você não guarde essas coisas no seu coração. Não importa. Não importa se o seu amigo está falando de você. Não importa se o seu parente está falando de você. Não importa. Foi Deus que te chamou. Uma das coisas que nós pagamos o preço também, Lívia, são acusações. É um preço. É um preço, viu, Silas? Você paga o preço de ouvir as acusações. Mas ele é servo de Deus. Ele é levita da casa do Senhor. Como pode? Ficam procurando coisas para te acusar. Sim ou não? Não foi assim com Jesus? Procuravam um deslize de Jesus Cristo para te acusar. E são nessas horas, meus irmãos e minhas irmãs, em que nós muitas vezes não estamos preparados, mas você tem uma chamada. Aleluia. Você recebeu uma chamada, Paloma. Que negócio é esse? Ela vai deixar a casa
de pagar o preço. Como é que pode? A pastora tem 3 filhos. Muitas vezes eles não querem vir para a igreja normal. Mas ela vem ensaiar, chega às 5:30 da tarde, fica até 10 horas da noite e não reclama. É uma chamada. Você recebeu essa chamada. Vão te acusar, vão procurar te acusar. Como é que pode? O Rogério antes dava ouvido aos amigos. Agora ele vem para a igreja. Faça chuva ou esteja bem estiadinho. Ele quer estar na igreja. É um preço que você paga. Por causa da chamada. Não se preocupe, meu irmão. Quem te chamou foi o Senhor. Aleluia. Quem te chamou foi Deus. Ele vai te ajudar. Ele é contigo. Ele está contigo. Como é que pode? Ele está desempregado. Ele não tem dinheiro. Mas ele quer louvar a Deus, ele quer ensaiar, ele quer continuar servindo ao Senhor, rejeitando as propostas de emprego que trabalha ao sábado, porque ele quer estar na casa do Senhor. Aleluia. E ele rejeita emprego. Sabe por quê? Porque ele já plantou no coração dele: eu nasci para adorar o Senhor, eu sou levita da casa do Senhor, eu não vou aceitar o emprego que trabalha aos sábados. O sábado foi o Senhor que preparou para mim louvar a Deus. Aleluia. É chamada. Temos que pagar preço. Tem preço. Como é que pode, pastor? Ele se levanta todos os dias, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Tem dia que meia-noite. Mas ele não reclama. Chega o sábado e o domingo, ainda que ele esteja cansado, ainda que ele tenha vontade, o corpo físico tenha vontade de ficar na cama, mas o Espírito que habita dentro dele fala assim: você recebeu uma chamada. Você recebeu, você aceitou. Porque Deus não impõe a ninguém a aceitá-lo. Ele não obriga ninguém a aceitá-lo. Ele chama apenas. E por último, o preço da renúncia. É difícil, né? É difícil renunciar às reuniões nas casas dos parentes, os aniversários, as festas de casamento. Agora, irmãos, eu estou falando da obra do Senhor. Eu estou falando de casa de reunião, casa de oração, casa de culto ao Senhor. Eu estou falando de igreja. Não é fácil. Não é fácil para um pastor de igreja, quando ele já determinou, já escreveu, tem um estatuto, a igreja, que haverá culto quarta, quinta, sábado, domingo e ainda segunda. Vamos fazer uma oração. E de repente, chega o seu amigo do peito, e fala assim: pastor, eu vou fazer uma festa na minha casa sábado. E você
é meu convidado. Dá para você ir? Eu estou te esperando. E você renunciar, porque você aceitou uma chamada, e você tem um compromisso com a obra do Senhor, e você pensa, não, eu não vou a essa festa, eu vou para a igreja porque ali eu tenho um compromisso com o povo de Deus. Eu vou para a igreja porque eu tenho um compromisso com Jesus Cristo. Eu aceitei o chamado. Aleluia. Ele me chamou. Ele me chamou para pastorear um rebanho. Lembra daqueles 3 jovens, pastora Lília? Em Lucas 9, 57. 3 jovens chegam para Jesus e falam assim: Jesus, deixa eu te seguir? Eu quero te seguir. E Jesus falou que as aves têm ninhos, as raposas covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E o segundo jovem falou assim: ah, Pai, Senhor, Jesus, deixa eu ir enterrar meu pai, e aí depois eu volto para te seguir. Quando você coloca o propósito no seu coração de enterrar, de sepultar as suas vontades, os seus desejos, de renunciar, Rogério, é um preço que você paga. Você está determinado a pagar o preço. O preço de uma chamada. A renúncia, ela dói. A renúncia, ela corta na carne. A renúncia é algo que Jesus fez. Ele trocou a glória dos céus, Aleluia, para descer à terra. Ele renunciou tudo. Por mim e por você. glória a Deus. E o preço de uma chamada não é que Deus está obrigando. Depende de você. É você que tem que aceitar ou não. Mas vale a pena. É bom. É precioso renunciar às suas vontades. Porque senão, pastor, nós estávamos como ovelhas desgarradas. Nós estávamos jogadas. Grandes homens começaram essa obra. A começar por Pedro aqui, em Atos 2, que renunciou ao seu orgulho, renunciou à sua altivez, à sua bravura, e começou a pregar o Evangelho, e o Senhor começou a derramar sobre a carne o Espírito Santo. Pedro, ele não alimentou a ignorância. Ele se desfez dessa ignorância, dessa bravura, dessa altivez,
E ele começou a pregar que vale a pena a renúncia. Aleluia! Renunciar a si mesmo. Muitas vezes nós temos que renunciar. Renunciar quando muitas vezes alguém chega para você, Lília, e você fala: eu não gosto da sua voz. Às vezes nem chega, mas pensa: não gosto. Sabe, eu não vou muito com a mensagem que a irmã Cida prega. Não gosto muito. Não gosto muito quando a pastora Raquel dá glória a Deus, porque ela dá glória a Deus tão cheia do poder de Deus que eu tenho inveja. Eu não gosto quando o pastor Euclides está pregando, porque ele grita muito e nós vamos para casa com o olho todo inchado. E por que eu não estou pregando desse jeito? Mas aí você paga o preço da renúncia. Quando você pensa assim, você fala: alguém pode até falar de mim dentro da igreja, alguém pode até não gostar de mim dentro da igreja, mas eu vou continuar amando. Mas eu vou continuar abraçando. Mas eu vou continuar orando por ele. Mas eu vou continuar junto com ele. Eu vou continuar insistindo por ele. Eu vou continuar. Eu quero continuar. Eu não vou ficar bravo. Eu não vou ficar chateado. Isso é renúncia. Aleluia, é verdade. É renúncia. Renuncie tudo aquilo que vier para te desmotivar. Renuncie tudo aquilo que vier acabar com a sua alegria. Renuncie a tudo aquilo que vier acabar com a sua felicidade. Com a sua felicidade de estar na casa do Senhor. Com a sua felicidade de servir ao Senhor. Com a sua felicidade de adorar o Senhor. Com a sua felicidade de pregar. Quando o pastor me convida para pregar, eu até tenho vontade de dizer não. Mas eu tenho tanto prazer de pregar a palavra do Senhor. Eu tenho tanta alegria de pregar a palavra do Senhor. Não importa se vão me achar boa, se vão me achar mais ou menos, se vão me achar pequenininha. Ela não fala bem, ela não tem o português correto, ela não explica bem a palavra. Mas quem chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Eu não estou nem aí. Eu quero pregar a palavra do Senhor. Eu quero louvar ao Senhor. Eu não estou nem aí se eu estou desafinada, se eu falo alto, se eu louvo alto. Eu não estou nem aí. Eu vou adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor. Seja assim na sua vida. Seja assim na sua vida. Porque quem te chamou foi Deus. E você paga preço. E o preço é esse. Eu vou continuar até o fim. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é lindo, Deus é fiel. E aquele que chamou, aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.